Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 4, do verso 18 ao verso 20. Mateus, capítulo 4, 18 ao 20. Vamos falar sobre reiniciando o chamado para ser pescadores. Reiniciando o chamado para ser pescadores. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já cantamos a Ti, pelo Teu povo reunido neste lugar, ó Pai. Nós desejamos que o Senhor tenha recebido todos os cânticos como aroma suave diante de Ti, ó Deus. Mas agora nós te rogamos, fala aos nossos corações. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que tudo que seja dito, ó Pai, seja dito para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos a não estarmos distraídos, Pai, mas que o nosso coração esteja cativo à Tua palavra. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês conhecem um filme, é uma série de filmes, né, que começa lá em 77, quando eu nem era nascido aqui, que é Star Wars. E nos primeiros filmes, se eu não me engano, o primeiro filme, esse filme, essa saga que até hoje lança filme, né, é uma saga, algo de Guerra nas Estrelas. Talvez Guerra nas Estrelas talvez seja mais fácil vocês lembrarem, aqueles que são um pouco mais velhos do que eu. E no primeiro filme tem uma coisa interessante que me chamou a atenção, é que o protagonista de toda a saga, né, que é o Luke, ele está lá vivendo a sua vida pacata, tranquilo com seus tios, e ele compra um robô, o R2-D2, e ele não sabia que esse robô, ele continha uma mensagem que a princesa Leia, que era líder de uma aliança rebelde, né, galáctea, contra o Império Galácteo, que todo mundo vivia feliz, até que um dia alguém quer tomar o poder de forma violenta, e estabelece um império ditatorial, e aí justamente é contra esse império que a saga toda, os filmes contam sobre como essa revolta contra o império, né? E aí o Luke está lá vivendo a sua vida pacata no seu planeta, e ele compra esse robozinho. E esse robozinho continha essa mensagem de pedido de socorro da Leia, que era uma líder rebelde, né, contra esse império, que a ideia era, de fato era derrubar o império e trazer de volta a república. E essa mensagem, quando o Luke está ali limpando o robô, toca num botão e liga aquela mensagem, projeta a Leia pedindo socorro e pedindo que alguém encontrasse Obi-Wan e desse a ele essa mensagem para que chegasse até o pai da Leia. E aí o Luke se lembra que naquela região ali morava um cara sozinho, e ele resolve então levar esse robô para lá. E quando chega para esse homem, que era um eremita, que morava sozinho, o Ben Kenobi, ele descobre então que esse Ben Kenobi, de fato, era aquela pessoa para quem Leia enviar essa mensagem de socorro. E ele não descobre somente isso, ele descobre que o Obi-Wan Kenobi, que era o seu verdadeiro nome, havia sido um Jedi, um guerreiro que antigamente, e ainda existia Jedi naquela época dos filmes, né? Os filmes contam também as histórias dos Jedi, eram guerreiros que tinham um papel crucial em manter a paz e manter a ordem na galáxia. E tudo isso antes desse império, né, chegar e tomar o poder, e inclusive tentar destruir os Jedi, porque os Jedi eram uma ameaça a esse império. E então, o interessante é que o Obi-Wan revela para Luke que o pai de Luke também havia sido um Jedi. Ele não sabia disso. Luke havia sido criado
por seus tios nunca contaram essa história para ele, talvez com medo de alguma coisa. O Obi-Wan então apresenta para ele a espada, né? A espada dos Jedis, vocês devem estar vendo aí, aquela espada, o sabre de luz. E o Obi-Wan apresenta, então conta a história do seu pai para ele, de alguma forma motivando ele. Então o Obi-Wan chama Luke para ir nesta missão com ele. Vamos lá, Luke, vamos levar essa mensagem ao pai da Leia, vamos nos ajudar a lutar contra esse império mau. Aí o interessante é que Luke diz assim para ele: não posso me envolver, já tenho o meu trabalho, eu odeio o império, mas não tem nada que eu possa fazer agora. Meus queridos, penso que nós cristãos, nós que temos um chamado, nós que fomos resgatados do império das trevas para o império da luz, nós corremos um sério risco. O risco de perdermos o nosso foco, perdermos a nossa direção, perdermos o sentido para o qual nós fomos chamados. É possível que na correria diária da nossa vida, é possível que as necessidades da nossa vida, de correr atrás de um emprego, de família, de se sustentar e tudo mais, isso não estar errado, mas é possível que tudo isso sufoque-nos, que as coisas desse mundo nos sufoquem a ponto de nós esquecermos de entender ou de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, de fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Por isso que é importante de vez em quando nós nos lembrarmos para o que fomos chamados. Por isso que eu quero falar com os irmãos sobre reiniciar esse chamado que temos para sermos pescadores. Precisamos lembrar, meus queridos, precisamos sermos chacoalhados de vez em quando, para sermos lembrados as razões do nosso chamado, para que Cristo nos chamou, porque se é uma das funções dos nossos inimigos da nossa alma, dessa liga da injustiça, essa liga do mal, que é o mundo, a carne e o diabo, é tentar nos fazer esquecer o tempo todo quem somos, é tentar fazer com que a gente pense mais e nos distraia mais com as coisas desta vida e desse mundo, do que com as coisas do reino de Deus. Esse é o objetivo dos nossos grandes inimigos. Eles sempre nos farão ou nos ajudarão a encontrar desculpas para dizer: eu não posso, eu não tenho tempo, eu já tenho o meu trabalho, eu já estou ocupado demais. E essa é a função deles. E quando nós damos desculpas como estas diante do nosso chamado, nós estamos simplesmente ouvindo as vozes dos nossos inimigos. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência judaica. E ele vai enfatizar muito essa ideia de Cristo como esse Messias prometido no Antigo Testamento. Então Mateus vai apontar muito para o cumprimento dessas profecias messiânicas. A gente vai ver muito no livro de Mateus, no Evangelho, referências do Antigo Testamento. Porque essa é a ideia de Mateus, essa é a tese. Jesus é o Messias. Jesus é aquele para o qual todas as profecias do Antigo Testamento apontavam. Essa é a ideia. E nesse trecho que nós lemos aí, chamado de Pedro e de André, é curioso porque parece que Jesus chega de supetão, chama-os e eles não conhecem a Cristo. Mas tudo indica que já havia tido um contato de Jesus com André e até com o próprio Pedro, né? A gente vê isso lá no Evangelho de João, esse contato. Eles estão ali no Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia. Eles estão nesse mar que é extremamente importante para aquela região, importante pela questão principalmente econômica, né? Sobrevia da pesca, dos pescadores. Esse mar que é chamado também de Genezaré, ou também de Tiberíades. Ele tinha, se não me engano, por volta de, alguns dizem 19 quilômetros por 13, outros 21 por 13, mas o que importa aqui de fato era um grande lago, né, que se chamava de mar. Pedro e André estavam lá, fazendo o que eles faziam todos os dias, lançando as redes. E Cristo aproxima-se deles, eles já haviam visto Cristo, e diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esse chamado foi um chamado imediato, foi um chamado pessoal, e esses homens respondem realmente
prontamente. Esses homens deixam suas redes e seguem a Cristo. Esses homens percebem a urgência de seguir a Cristo. E como eu falei, certamente eles já o conheciam, já tinham ouvido falar de Cristo. E no primeiro século, havia uma expectativa muito grande. Havia uma expectativa do Messias. Havia uma expectativa porque, não é à toa que eu fiz o paralelo também, naquele momento, o Império Romano, o Império do Mal, o Império das Trevas, comandava aquela região. E o povo de Deus estava ali submisso a esse império, cheio de regras, cheio de impostos. E aí eles esperavam um Messias. Eles esperavam alguém que viria, talvez com um exército, talvez como cavaleiros Jedi, com espadas de sabres na mão, levando, derrubando todos os soldados romanos, e aí trazendo à tona o reino de Deus. E o reino de Deus tinha esse aspecto de juízo ao mesmo tempo, mas de salvação ao mesmo tempo. Era essa a expectativa. Eles esperavam por esse Messias que os libertaria, que restauraria o reino de Israel. Mas, meus queridos, no entanto, Jesus vem como um rei, sim, para apresentar um reino, sim, mas um reino espiritual. Jesus, sim, há um dia de julgar, há um dia de trazer juízo, mas o povo que tinha essa expectativa de juízo e salvação ao mesmo tempo, Jesus vai trazer apenas a mensagem da salvação de imediato. O juízo virá depois. Então, nesse contexto, dessa expectativa messiânica, vem Jesus. Vem Jesus diante desses homens, Jesus sem armas, Jesus sem cavalos, sem exércitos. Chama esses dois homens. Apenas diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê sempre essa ideia de como Jesus indo ao encontro de Pedro, de André, de João, de Tiago, como tem mais nos próximos versos aí. Ao longo das Escrituras, é o Deus sempre indo na direção do pecador. É sempre Deus andando ou dando passos na direção do pecador. É Deus chamando Abraão, um pagão. É Deus dizendo que a partir de Abraão, aquele que nem cria nele a princípio, suscitaria uma grande nação. É Deus chamando profetas para proclamar as suas verdades. É Deus chamando ao longo da história homens como nós, mulheres como vocês, fracas, frágeis, humanas. É Jesus chamando agora nesse momento, repetindo esse padrão de Deus, de chamar homens fracos e frágeis, pecadores, para ajudá-lo na sua missão, na missão de Deus. Jesus quer que nós, apesar de quem somos, participemos também da missão de Deus, de proclamar essa mensagem redentora, de participar dessa missão redentora que Ele não reservou para os anjos, mas reservou para nós, de chamar um povo para si, de anunciar as suas obras, conforme diz 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, meus queridos, proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não esqueçamos, nós temos privilégios, nós somos povo de Deus, nós somos uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva. Isso são muitos privilégios. Mas esses privilégios requerem de nós também responsabilidades. Responsabilidades. Jesus, assim como Deus no Antigo Testamento, continua a chamar. Continua a nos chamar. E continua a esperar de nós uma resposta imediata. Prometendo que através de nós transformará vidas. Que através de nós, homens fracos, frágeis, pecadores, nós usaremos a nossa boca para atrair as ovelhas de Cristo para o seu aprisco. Olhando para esse texto, nós vamos observar 3 características do chamado de Cristo para sermos pescadores. Primeiro, o chamado de Jesus é pessoal.
Jesus passa lá e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Lá em Mateus 4:19, eles estavam ali distraídos com a sua vida diária, com a sua pesca, e Jesus chega de maneira pessoal e direta. Não um chamado genérico, embora quando nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, há um chamado genérico. Nós estamos falando para todos, mas para aqueles que são ovelhas de Cristo, para aqueles que ouvirão a voz do seu bom pastor, é um chamado direto e pessoal. É um chamado eficaz. É um convite individual. É Cristo dizendo: vem, siga-me, segue-me. É um chamado profundamente pessoal, meus queridos. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos nomes. E Ele nos chama a partir de quem somos. A partir das nossas falhas. A partir das nossas vulnerabilidades. A partir das nossas fraquezas. Ele diz: siga-me. Aqueles homens não contaram até 3. E tudo dá a entender que eles nem pensaram. Simplesmente disseram: vamos, nós seguiremos, nós nos comprometeremos com esse novo propósito que o Senhor está nos dando. Esse chamado pessoal, meus queridos, é um chamado de um Cristo que quer um relacionamento íntimo com o seu discípulo, que quer um relacionamento íntimo com cada um de nós, e nós vemos isso por todas as Escrituras. No próprio texto que lemos, se olharmos para o verso 21, diz assim: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. Jesus, lá em João 1,43, chama Felipe dizendo: siga-me, e ele também faz isso. É um chamado pessoal. Para nós ainda hoje, esse chamado é pessoal. Ele está dizendo: siga-me, em meio às nossas rotinas diárias, em meio às nossas lutas diárias, em meio às nossas fraquezas diárias, em meio aos nossos talentos diários, às nossas vocações e fraquezas. Ele está dizendo: siga-me. Precisamos estar atentos à sua voz e responder o seu chamado. É um chamado pessoal. E isso quer dizer que nós, para seguir a Cristo, precisamos deixar para trás algumas coisas, alguns hábitos, alguns pecados. Precisamos deixar, sim, meus queridos. E o interessante é que esse chamado, o valor dele não está naquele que é chamado. O valor não está em nós. O valor está naquele que chama. É um privilégio para nós sermos chamados por Ele. O valor está nele, não está em nós. Porque o seu chamado é apesar de nós. Quem somos nós, meus queridos? Quem somos nós para que Deus conte conosco na sua missão redentora, na sua missão de proclamar as suas verdades, as suas maravilhas? Quem somos nós, frágeis homens e mulheres? E o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é todo poderoso, aquele que conhece as estrelas pelo seu nome, conta comigo e com você, na sua missão no mundo. Ele nos chama: siga-me, para sermos pescadores de homens, apesar de nós. Mas o nosso Deus é maravilhoso, porque a matéria-prima que Ele usa, meu querido, é o pecador, é a pecadora. Então Deus conta comigo e com você. É um chamado pessoal. É Jesus lhe chamando: siga-me. E eu quero fazer de você um pescador e uma pescadora de homem. Não me esqueça o porquê você foi chamado. Não esqueça o porquê você foi chamada. E é bem certo que Deus quer também que abandonemos algumas coisas. Porque é necessário, sim, abandonar algumas coisas para seguir a Cristo. É necessário, sim, negar a si mesmo para seguir a Cristo. E isso, muitas vezes, é dificultoso.
Mas apesar de tudo isso, do que você tem para abandonar para seguir a Cristo, Ele está dizendo: siga-me, siga-me, e eu farei pescador de homem. O chamado de Jesus é um chamado pessoal, mas o chamado de Jesus, ele requer uma resposta imediata. No verso 20 diz: no mesmo instante, e nós vimos também que no verso 21, imediatamente, né? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Não houve dúvida. Quando o chamado é eficaz, quando de fato a ovelha ouve a voz do seu bom pastor, ela não tem dúvida, ela vai, ela segue. Estes homens não pensaram duas vezes, esses homens seguiram a Cristo, não houve hesitação, não houve demora, eles reconheceram a urgência desse chamado. E a resposta imediata de Pedro e André demonstra isso, demonstra uma fé. Porque veja só, eles estão deixando famílias ali, pelo menos temporariamente, estão deixando a sua profissão, estão seguindo a Jesus. É um ato de fé. Seguir a Cristo é um ato de fé. E estes homens estão, aos nossos olhos, atirando no escuro. Atirando no escuro. E nós veremos que ao longo da vida destes homens foi uma vida de luta, de sofrimento e de morte, né? E martírio. É um ato de fé. E é também um ato de obediência. Eles estavam dispostos a abandonar a segurança do seu lar, a segurança financeira, as suas ocupações. Eles estavam dispostos e prontos a obedecer o chamado do seu mestre, que disse: segue-me, segue-me. E nós vamos ver ao longo da Bíblia estes exemplos assim, de respostas imediatas ao chamado. Nós vimos, por exemplo, com Mateus, um cobrador de impostos, foi do mesmo jeito. Jesus diz: segue-me, e ele vai simplesmente e segue a Cristo. Nós vamos ver esse chamado em Eliseu, quando ele deixa seus bois. Vamos ver esse chamado também de Elias, que vai sem demora. Tem alguns que ainda como Moisés e tal, mas de forma geral, essa resposta é imediata ao chamado divino. E essa resposta imediata é a resposta que Deus quer de mim e de você. E às vezes a gente fica lutando, procrastinando, ou esperando para o momento mais conveniente. Mas, meus queridos, não há momento mais conveniente do que quando você ouvir a voz do seu bom pastor dizer: segue-me, você dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu irei, não importa o que vai acontecer comigo, mas eu irei. É claro que não quer dizer que a gente tem que deixar o nosso emprego. Aqui eles fizeram isso. Temos que contextualizar. Aqui há um momento específico da história, onde Cristo estava chamando discípulos que se tornariam apóstolos, que construiriam um fundamento da igreja. E é possível que em alguma situação, talvez você conheça alguém que, sei lá, se sente vocacionado a ser missionário num lugar bem distante do Brasil e aí abandonou o emprego, enfim. Isso é raro. Jesus não está chamando você para abandonar a sua família, para abandonar o seu emprego de forma alguma. Pelo contrário, você deve usar o seu emprego, a sua vocação para cumprir a missão. Onde você estiver, aí está um missionário de Deus. Não importa aonde, não importa rodeado de quem, aí deve estar um missionário sim de Deus, um pescador e uma pescadora de homens. É no meio da sociedade que faremos diferença. Não é isolados em cavernas, não é vivendo em guetos, mas é no meio da sociedade, é na escola, é no bairro, é na cidade, é no seu emprego, é na feira, no escritório, no comércio, enfim. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens, para anunciarmos as boas novas do Evangelho em qualquer lugar. Não precisa ser preparado para isso. Não precisa fazer um curso de missões, não precisa ser pastor para isso, não precisa ser evangelista para isso. Todo discípulo de Cristo é um missionário, que tem sobre a sua responsabilidade falar do Evangelho de Cristo. Aquele que chama, meu querido, é aquele que capacita. Não tenha medo. Se coloque diante do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor.
Me usa para anunciar as tuas boas novas. Apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, me usa para a tua glória. Com a minha vida, com o meu testemunho, mas sobretudo com as minhas palavras. Alguém atribui uma frase a Francisco de Assis, que diz: pregue se possível com palavras. Não devemos concordar com essa frase. Porque ninguém vai ser convertido por Cristo a partir do nosso testemunho. A fé vem pelo ouvir. Nós devemos sim testemunhar do Evangelho, devemos sim testemunhar uma nova vida no Evangelho, em Cristo, mas sobretudo devemos falar do Evangelho, porque é a partir da pregação do Evangelho que a ovelha vai ouvir a voz do bom pastor. Testemunho, meus queridos, tem espíritas por aí que dá de cambão em crente, em testemunhar, né? Em ser um bom cidadão, em fazer o bem, porque ele acredita que fazendo o bem ele vai reencarnar melhor. Então não é só sobre testemunho, e é importante, não é só sobre a vida, e é importante, mas é sobre falar também, é sobre pregar o Evangelho também, não, se possível, com palavras, mas sobretudo com palavras, O chamado de Cristo é pessoal, é você e Deus, não é sobre a sua esposa, não é sobre o seu vizinho, não é sobre o seu irmão, é sobre você e Cristo. O chamado de Cristo requer uma resposta imediata. Não deixe para fazer amanhã o que você deve fazer hoje. O chamado de Cristo é acompanhado de transformação. Jesus diz: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Esses homens tinham uma promessa de Cristo. A promessa de que eles seriam transformados. Jesus não só convida-os a segui-lo, mas diz: sigam-me e eu também prometo transformar vocês. Eu farei cada um de vocês pescadores de homens. Vocês pescam peixes, mas não porque vocês têm capacidade, não porque vocês são fortes, sábios, cultos, não, mas porque eu tenho um poder para isso. Eu tenho um poder para mudar quem você é. Eu tenho poder para mudar o propósito da sua vida. Eu tenho poder. E nós devemos descansar na palavra do Deus que é poderoso. Não nas nossas fraquezas. Não no pastor. Não no líder que é frágil, que peca, que erra. Não, meus queridos. É na palavra de Deus que é transformadora. E quando Ele fala, a palavra dEle muda e transforma. Jesus está dizendo aqui que vai pegar esses homens incultos, pescadores, veja só, pescadores, incultos, iletrados, e vai dizer: eu vou transformar vocês agora em homens que vão revolucionar o mundo, que vão, a partir de vocês, eu vou construir uma igreja, vocês vão fundamentar as doutrinas da minha igreja, e olha onde nós estamos, por causa desses 12 homens. Jesus tem poder para transformar as vidas. Nós devemos descansar nele, porque aquele que chama é aquele que capacita. Ele transforma, meus queridos, as nossas habilidades, qualquer que seja, para que elas possam ser usadas para o seu reino. Meus queridos, em outras partes das Escrituras nós vemos, por exemplo, lá em Hebreus, falando sobre esse poder da palavra, que diz, Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, é uma palavra de Deus, ela penetra na nossa alma, ela penetra em nossas entranhas, ela nos transforma. Paulo, lá em Romanos 12:2, nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente através da palavra. A palavra tem poder para transformar, meus queridos. O pastor não tem poder. Eu não tenho poder, mas a palavra que eu anuncio tem. A palavra que você anuncia, se for baseada na palavra de Deus, tem poder sim. Então confie na palavra de Deus. Fale do amor de Deus. Fale do evangelho transformador. Se permita ser moldado e transformado por ela. E essa transformação, óbvio, em nossas vidas, nós seremos amoldados diariamente. Não estaremos prontos nunca. Não estaremos prontos nunca. Mas não podemos continuar a ser quem nós éramos.
Não podemos nos acomodar. Há um chamado para mim e para a sua vida, sermos pescadores de homens. A pescaria, você tira o peixe da água e ele morre, né? Mas Jesus está me chamando, está chamando você, para tirar pessoas da morte para a vida. A palavra de Deus, ela traz vida ao morto. Sabemos que a humanidade está morta em seus delitos e pecados. E Deus nos chama para fazer parte dessa transformação, meus queridos. De fazer com que mortos voltem a viver pelo poder que está não em nós, mas na palavra que nós anunciaremos. Deus nos chama para tirar peixes da morte para a vida. Sermos pescadores, meus queridos. Assim como éramos antes de sermos pescados pela graça de Cristo. O mundo está aí, meus queridos, precisando ouvir a mensagem de esperança. A mensagem que tem poder para transformar as vidas. E aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? O que é que você está fazendo com esse seu chamado para ser pescador de homens, pescador de mulheres? Que pelo poder da palavra, Deus está dizendo, confie em mim, confie no poder da palavra que eu trarei na sua boca. E ela vai ter poder para transformar corações de pedras em corações de carne. Qual a sua resposta para Cristo? Que resposta você tem dado para Cristo? Quando Ele diz, segue-me, e eu lhe farei pescadores de homens. Você tem seguido, né? Mas você tem feito pescado? Você tem, de fato, cumprido a sua missão? Vou chamar o Ministério de Música. Pode subir o Ministério de Música. Meus queridos, lembra que eu comecei a contar a história lá do Star Wars? E eu não terminei. Luke, ele resistiu por um tempo ao seu chamado. O Império conseguiu rastrear o robô D2R2. E quando Luke volta, após a conversa com o Obi-Wan Kenobi, para a sua casa, para a casa dos tios, a casa havia sido incendiada, seus tios haviam sido mortos. As tropas imperiais fizeram essa maldade. Diante da morte dos seus tios, ele fica indignado. E aí então ele volta para Obi-Wan Kenobi e diz assim, irei com você, não me resta mais nada aqui. Foi a morte dos seus entes queridos, meus queridos, que se tornou um fator decisivo na mudança de atitude de Luke. Ele não queria ir. Ele ouviu a voz do chamado, não vou. Mas essa mudança, esse acontecimento trágico na sua vida o fez mudar de ideia. Diferente dele, nós não precisamos da motivação da morte de um parente. Nós não precisamos da motivação de uma tragédia em nossas vidas para nos convencer de que vale a pena seguir o nosso chamado, de que vale a pena seguir o nosso mestre. Na verdade, a morte do nosso mestre é o suficiente. A morte do nosso Salvador em nosso lugar, o seu sacrifício por nós é o suficiente. A sua graça demonstrada na cruz é o suficiente para sermos convencidos de que devemos segui-lo sem reservas, de que devemos dizer, eis-me aqui, Senhor, faz de mim conforme o que te apraz. Tu quer que eu seja pescador? Eu serei pescador. Eu serei pescadora. Meus irmãos, a morte de Cristo é o suficiente. Aquele que não devia nada a nós, pelo contrário, nós que somos devedores dele, se fez pecador em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para também nos dar uma missão de convocar outros, de anunciar essa palavra que pode transformar vidas, como nós somos transformados, para se juntar a este povo, meus queridos. Deus nos chama para juntar a Ele nessa missão, não como guerreiros Jedi com sabres de luz, não contra o Império Galáctico, não, mas como soldados de Cristo, com a sua espada que é a palavra. Contra o império, sim, o império das trevas. Esse império das trevas ainda é uma realidade, e Deus nos chama como soldados dele para lutar contra esse império das trevas
que ainda está por aqui, e juntos nós convocarmos mais soldados, mais soldados, mais soldadas, até que um dia Ele venha. E aí, meus queridos, não vai precisar mais de luta, não vai precisar mais de luta, mas até lá Ele conta conosco para proclamar essa palavra que tem poder de transformar ímpios, inimigos de Deus, em amigos de Deus. Que gloriosa missão! Isso não é fardo para nós, isso é privilégio, e não podemos titubear, não podemos negligenciar tamanho privilégio, meus queridos. Não, Ele conta conosco, não com os anjos. E você não precisa de um treinamento específico. Os Jedi precisavam às vezes treinar 20 anos para se tornarem guerreiros. Você não, basta ouvir o chamado de Cristo dizendo: segue-me. Você já está pronto para falar sobre o amor do Deus que não devia nada a nós, e mesmo assim assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa dívida e nos morreu para nos dar vida. Basta isso. Você não precisa conhecer de grego, não precisa conhecer de hebraico, não precisa fazer curso missionário, não. Apenas anuncie a este mundo que há esperança. Há esperança, porque Cristo veio ao mundo fazer por nós o que nós somos incapazes de fazer. Cristo veio ao mundo pagar a nossa dívida com Deus, e agora todos nós somos povo dele, imbuídos na missão de sermos pescadores de homens e de mulheres. Jesus chama você de maneira pessoal. Jesus quer uma resposta imediata. Jesus quer transformar vidas a partir da sua vida. Qual a sua resposta para Cristo essa noite? Reconheça esse chamado pessoal. Ouça a voz daquele que lhe chama pelo nome. Ele conhece as suas fraquezas, Ele mais do que ninguém conhece. Conhece suas lutas, mas Ele quer usar a sua vida e a sua fraqueza para fazer coisas gloriosas em seu nome. É com você que Ele conta. Qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Responda imediatamente ao chamado de Cristo e permita ser transformado por Ele para transformar vidas a partir da palavra que vai sair da tua boca. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção que diz: renova-me, Senhor. Eu já não quero mais ser igual. Eu não quero mais me acomodar com a missão que Tu me destes, com o chamado que Tu me fez. Mas eu quero, sim, ser pescador, pescadora de homens. Proclamar a Tua palavra, porque um dia nós estaremos diante do nosso Deus que é justo. E Ele vai perguntar: e aí? Você foi pescador? Você foi pescadora? Qual será a nossa resposta? Vamos cantar o Senhor.